Fala aí galera, tranquilidade total? Eu sou o Tenente Peçanha, professor de Física e você está no canal Física com Tenente. Tudo bem com vocês? Espero que todos, com certeza, estejam bem, porque se vocês estiverem bem, Tenente Peçanha também fica bem e fica feliz. Tranquilo? Tenente, o que a gente vai estar fazendo hoje? A última questão que foi resolvida aí da AFA, né? A gente está na playlist da AFA, foi a questão de número 50. Hoje a gente iríamos fazer a questão de número 51, mas a questão de número 51 da AFA foi anulada, tá? Motivo, houve um certo problema no desenho, na parte geométrica, a gente chama isso de incoerência geométrica, e a questão 51 foi anulada. Então, a gente vai estar resolvendo a questão 52 da AFA. Questão essa, meus amigos, dá um certo trabalho, E aí, o que a gente vai fazer de início? De início aqui a gente vai fazer uma breve revisão do que é cobrado, né, nessa questão. As equações, as famosas fórmulas, né, a gente vai estar vendo aqui agora no quadro. Então, uma equação aí que a gente vai precisar para resolver é a equação da quantidade de movimento, tá? Então, saber que a equação da quantidade de movimento de um corpo é dado por Q igual a M vezes V é muito importante. Tenente, eu estava muito ansioso para ver o senhor. É verdade? Quer me ver? Aí, ó. Quer me ver? Equação da quantidade de movimento. Quer gravar isso? Ó, lembra? Quer me ver. Tranquilo? Tenente, mas o que a gente vai precisar para resolver a questão? Lembrar o seguinte, né? Que quase, na maioria das vezes, quando a gente trabalha com força resultante atuando num corpo zero, ou ainda quando em um corpo só existem forças internas, né? A gente diz que a resultante externa é zero, a gente pode trabalhar com, já ouviu falar, né? Conservação da quantidade de movimento. Então é um outro ponto que a gente vai precisar aí para resolver a questão. Então a gente vai dizer que a quantidade de movimento antes, né, ou inicial, é igual à quantidade de movimento final, ou seja, depois, tá? Então quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Isso aqui a gente vai precisar também para resolver essa questão aí. Tenente, mais o que nessa prova é cobrado? Cara, como há choques, né? Como a gente vai estar falando de choque, você vai precisar lembrar, né, que o coeficiente de restrição em um choque, o coeficiente de restrição, ele é dado pela velocidade relativa, eu costumo chamar assim, velocidade relativa depois, dividido pela velocidade relativa antes, tá? Vários professores, em alguns livros, né, ao invés de ser escrito velocidade relativa depois, o camarada bota o seguinte: velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Aí vai do professor, de como ele gosta de passar isso para os alunos. Eu prefiro pensar que o coeficiente de restrição em uma colisão, né, ou choque, é dado por velocidade relativa depois do choque, dividido pela velocidade relativa antes. Vale lembrar que o coeficiente de restrição, né, ele pode ter o valor igual a 1, quando é igual a 1, você está falando de um choque o quê? Perfeitamente elástico, né? Eu posso ter, então, perfeitamente elástico, mas eu posso ter, por exemplo, E igual a zero. Quando E igual a zero, a gente diz que o choque é perfeitamente inelástico. E quando a gente tem aqui um coeficiente de restrição entre 0 e 1, ou seja, maior que 0 e menor que 1, a gente está falando de um choque parcialmente elástico. Aqui é perfeitamente, tá? Em E igual a 1. Tenente, beleza, mas o que eu preciso saber nessa questão? De equação, deixa eu lembrar aqui. Você vai precisar saber também que força centrípeta, né? Como é que você faz para calcular a força centrípeta? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, né, da trajetória. Tenente, isso aqui é o quê? Essa equação, né, o V ao quadrado sobre R, é a famosa aceleração centrípeta. Então, o que é uma força centrípeta? É massa vezes aceleração centrípeta. É claro que saber também energia não tem jeito, a gente vai precisar
saber calcular a energia cinética, mv² sobre 2, e também energia potencial gravitacional, que é dado por mgh. Eu acho que a gente fecha nisso, né? Eu acho que essa questão, estou lembrando, tentando lembrar, a gente não precisa de mais coisas não. Caraca, tenente, pô, mas também, olha quantas equações. Tem que lembrar da quantidade de movimento. Uma, equação, coeficiente de restituição. Segundo, força centrípeta. Terceiro, tem bastante coisa aí, né? Então, sem perder mais tempo, que eu não quero que esses vídeos fiquem muito longos, né? Você já curtiu já, guerreiro? Aí tem gente que decide dar o like. Dá o like aí, cara. Dá o like. Compartilha esse vídeo, cara. Se tu não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Tem aqui, ó. Se você passar, se estiver assistindo pelo computador, se tu passar o mouse em cima desse assine o canal, você vai ter lá um botãozinho inscreva-se, né? Assim, tô assistindo pelo celular, pelo tablet, cara. Então sai rapidinho do vídeo, dá um pause e vai lá, se inscreve no canal para que você sempre receba os vídeos. E aí, é claro, é necessário também clicar no sininho, né? Para que você possa receber as notificações. Vale lembrar que essa playlist é da prova da AFA 2020, né? Mas já tem uma playlist da EFON com a prova 2017/2018 toda resolvida, beleza? Nesse momento eu vou apagar o quadro porque eu vou precisar dele, né? E já volto matando a questão de número 52. Vem comigo, vem? Então vamos lá, pessoal, com o quadro devidamente apagado, já fiz o desenhozinho da nossa questão 52 para não perder tempo, a gente vai ler agora esse texto que é gigantesco. Vamos lá. Questão 52 diz assim: a partícula 1, no ponto A, sofre uma colisão perfeitamente elástica e faz com que a partícula 2, inicialmente em repouso, percorra sobre uma superfície a trajetória ABMCB, conforme figura a seguir. O trecho BMC é um arco de 90 graus, de uma circunferência de raio igual a 1 metro. Ao passar sobre o ponto M, a partícula 2 está na iminência de perder o contato com a superfície. A gente costuma dizer que é normal, então ali vai ser zero, tá bom, pessoal? O contato está na iminência de perder, então a gente pode aproximar normal para zero. Aí ele diz o seguinte: a energia mecânica perdida devido ao atrito pela partícula 2 ao longo do trecho ABM é exatamente igual a que ele perde no trecho MCD. No ponto D, a partícula 2 sofre outra colisão perfeitamente elástica com a partícula 3, que está em repouso. As partículas 1 e 3 possuem mesma massa, sendo a massa de cada uma delas o dobro da massa da partícula 2. Ele diz mais, ó, a velocidade da partícula 1, imediatamente antes da colisão no ponto A, era de 6 metros por segundo. A aceleração da gravidade é constante, igual a g. Desprezando a resistência do ar, a velocidade da partícula 3, imediatamente após a colisão no ponto D, em metros por segundo, será igual a... Vem com o tenente. Então, olha só, bastante informação nesse texto, né? E a gente vai só terminar aqui de pegar algumas coisinhas. Ele falou pra gente que esse raio aqui vale 1 metro. Ele falou que a velocidade da partícula 1, antes de colidir, eu vou chamar isso de V01, por exemplo, né? Qual a velocidade de 1? Na verdade, quanto vale? Ele fala que vale 6 metros por segundo. Então, velocidade inicial de 1, 6 metros por segundo. Mais alguma informação? Ele fala o seguinte, ó, que essa partícula 3 está em repouso, a 2 está em repouso, né? Antes de sofrer a colisão com 1. Ele diz mais, ele falou pra gente das massas, ó. Ele diz que as partículas 1 e 3 possuem a mesma massa, sendo a massa de cada uma delas
o dobro da massa da partícula 2. Ok, então M1 e M3, mesma massa, M. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, a massa, como a massa 1 e 3 é o dobro da massa da partícula 2, eu vou dizer que a massa da partícula 2 é M e a massa de 1 e 3 é 2M. Isso facilita um pouquinho nos cálculos aí, para não ficar com uma razão, né? Para não ficar, por exemplo, escrevendo que essa massa é M sobre 2 e essas outras duas massas são M. Então, fica mais fácil assim. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Ele fala que os choques são perfeitamente elásticos, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso desenho. A gente tem aqui a partícula 2, só para vocês entenderem aqui. A partícula 1 está chegando com uma velocidade de 6 metros por segundo, vai se chocar de forma elástica, né? Perfeitamente elástica. A partícula 2 vai subir, tá? A partícula 2 vai subir. Quando ela estiver aqui no ponto mais alto, que ele chama de M, tá? Aqui em cima é o ponto M. Ele diz que ela está na iminência de perder o contato. Então a gente pode dizer que a normal nesse ponto, ela tende a zero, a normal aqui nesse ponto. Tenente, mas vem cá, o que ele fala mais? Ele diz que no trajeto de A até M, ou seja, no trajeto aqui, ó, de A a BM, de A até M, tem atrito, então a perda de energia. E essa perda de energia devido ao atrito, ele diz que é igualmente perdida quando ele vai de M até chegar aqui antes de bater, de colidir com D. Então, a mesma quantidade de energia que ele perde aqui, ele vai perder nessa outra região aqui, beleza? Tenente, mas o que tem de informação? Eu acho que é só isso, né? E o que ele quer? Ele quer saber qual é a velocidade de 3 imediatamente após a colisão. Qual é a velocidade que esse cara vai adquirir, né? Qual é a velocidade que esse nosso amigo 3 vai passar a ter. Tenente, fala comigo aí, o que eu tenho que pensar para resolver a questão? Cara, vamos imaginar. Se eu quero saber qual é a velocidade de 3 após a colisão, eu preciso saber qual é a velocidade com que 2 está chegando e batendo em 3. Ele já falou que o choque é elástico, perfeitamente elástico, então tá top, eu vou utilizar o coeficiente de restrição igual a 1 e vou resolver o problema. Isso é tranquilo. Mas eu preciso então da velocidade que 2 vai chegar aqui. Qual é a velocidade que esse cara chega aqui? Então, o primeiro passo para resolver a questão é voltar ao início, né, e pensar em tudo que está acontecendo. Então, a gente tem aqui, ó, a partícula 1, né, chegando com uma certa velocidade V01, né, se chocando com 2, que está inicialmente em repouso. Então, vamos pensar logo nesses choques, né? Porque eu preciso saber qual é a velocidade de 2 aqui. Então, eu tenho que partir lá do primeiro choque. O que a gente vai dizer, tenente? Eu vou dizer o seguinte aqui, ó, que a quantidade de movimento, vou escrever aqui para ganhar espaço. Então, começando, ó, quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois, tá bom? No futuro, eu só vou utilizar QA e QD para dizer que é a quantidade de movimento antes e quantidade de movimento depois. Quantidade de movimento antes. Como é que eu vou fazer, tenente, para calcular quantidade de movimento? Lembra da equação do QMV? Então eu vou dizer o seguinte aqui, ó, antes. Qual dos corpos tinha velocidade? 1 e 2, ambos tinham velocidade? Negativo. Apenas o nosso amigo 1 tinha quantidade de movimento antes. Então eu posso com certeza afirmar aqui, ó, que antes só tinha movimento o corpo 1. O corpo 2 estava em repouso, então a quantidade de movimento de 2 antes do choque, ela valia 0, então não vou botar aqui. Só que isso vai ser igual à quantidade de movimento depois. Depois do choque, tanto 1 quanto 2, né, a gente vai escrever aqui como se eles tivessem velocidade. Então, eu vou dizer aqui, ó, quantidade de movimento depois vai ser a quantidade de 1, linha, mais a quantidade de movimento 2, que eu vou chamar de linha também. Beleza? Ok. Tenente, quem é a quantidade de movimento 1 antes do choque? É a massa de 1 vezes a velocidade que esse cara tem. V01. Isso é igual a quantidade de movimento 1 depois do choque. Vai ser a massa de 1 vezes a velocidade
que esse cara adquiriu, vou chamar de V1, mais, tá? A velocidade, a massa de 2, é claro, vezes a velocidade que 2 adquire. Note o seguinte, nesse caso aqui eu vou chamar de velocidade inicial de 2. Por que, tenente? Note que esse cara inicialmente, lá no início, ele não estava com velocidade 0. Então essa é a primeira velocidade que 2 vai ter. Então eu vou chamar de velocidade inicial de 2, porque ele vai iniciar um movimento, né? A gente já sabe, e até chegar a colidir novamente com 3. Então, sabendo disso, vamos substituir os valores, né? Tenente, a massa de 1 vale quanto? 2m vezes velocidade inicial de 1, 6. Vale lembrar o seguinte aqui, tá? Quando a gente trabalha com quantidade de movimento, normalmente a gente dá um sinal para as velocidades, né? A gente pensa no sentido da velocidade. Então, como 1 está vindo para a direita, eu estou supondo que eu vou sempre adotar o sentido para a direita como um sentido positivo. Então, tá aqui a velocidade inicial, botei positivo 6 aqui. Tenente, quanto vale a massa de 1? Novamente vale 2m, né? Vezes velocidade de 1. Eu não sei, guerreiro, eu não sei qual é a velocidade de 1. Eu vou repetir esse valor, tá bom? Mas, né, porque eu não sei a velocidade depois do choque aqui, né? Eu não sei se 1, por exemplo, bate e volta, se ele bate e continua andando para a direita, então a gente só bota a incógnita V1. Mais massa de 2, quanto vale a massa de 2, tenente? Massa de 2 vale mzinho. Cuidado, hein? Porque um errinho que a gente bota aqui, né? Tira o 2 ou bota para lá ou para cá, a gente ferra a questão. Beleza? Então, mzinho vezes velocidade inicial de 2. Tenente, 2. 2, eu sei que 2 com certeza vai estar vindo para cá, né? Mas a gente só bota as incógnitas. V2 aqui repetir. Tenente, de cara, a gente já pode cortar as massas, né? Sim. Se eu dividisse os dois lados por m, eu posso cortar a massa m e m ali. E aí a gente fica aqui com uma relação entre V1 e V02. Qual a relação, tenente? Ó, 2V1 mais V02 é igual a 12, tá? Aí você fala, pô, tenente, mas a gente precisa da velocidade inicial de 2, né? A velocidade que ele vai estar saindo aqui Só que para calcular isso, com apenas a conservação da quantidade de movimento, a gente não consegue. E é por isso que existe o famoso coeficiente de restituição, aquela equação bonita. Por que, tenente? Porque juntando quantidade de movimento com a equação aqui, né? Conservação, a gente chega numa equação. Posso chamar de equação 1. Utilizando a equação do coeficiente de restituição, a gente vai chegar numa nova equação e a gente monta o sistema e resolve, calcula as velocidades aqui, beleza? A velocidade 1 aqui nem me importa, não é muito, tá? Não preciso nem calcular ela, mas a V02 é importante porque esse cara vai andar e se chocar com 3. Então, próximo passo então para resolver essa questão, eu vou sempre botar um asterisco, né, dizendo que estou iniciando um novo raciocínio, é pensar em quê? No coeficiente de restituição. Botei no quadro, né, logo no início, que esse coeficiente de restituição ele é dado pela razão entre velocidade relativa depois do choque, dividido pela velocidade relativa antes do choque. Não é isso? Tenente, o que eu tenho que pensar? Guerreiro, a gente tem aqui, ó, partícula 1 e partícula 2. Isso aqui antes do choque. Só esse cara tem velocidade. Tudo bem? É a velocidade que vale 6 metros por segundo. Então, de cara, o que eu vou ter que pensar aqui? Ó? Esse eu já sei que vale 1, né? Por que vale 1, tenente? Porque ele falou que os choques são perfeitamente elásticos. Então, tá bonito aqui já a questão. Já sei que isso vale 1. Mas, vamos lá. Quem é a velocidade relativa antes? A velocidade relativa antes, cara, como esse nosso amigo aqui está em repouso, a velocidade relativa antes, ela vai ser dada por 6 metros por segundo. Um detalhe importante aqui é que a gente trabalha com módulo, tá? Isso aqui é um módulo. E aqui também é módulo, para a gente não ter valores aqui negativos. Mas vamos lá, velocidade relativa então antes, esse cara está parado, esse está se aproximando com 6 metros por segundo. Então, eu já posso botar aqui, ó, embaixo, 6, tá? Tem um aqui. E quem é a velocidade relativa depois, tenente? Aí, guerreiro, olha o bizu. Depois do choque, então isso aqui é o antes, tá? E depois do choque, tenente? Com certeza, pensa aqui comigo. Quando um se choca com 2, depois do choque, né?
ele falou que é perfeitamente elástico, nos choques perfeitamente elástico e parcialmente elástico, o corpo bate e se separa. Ah, tenente, eles não batem e vão juntos. Não. Esse choque é o perfeitamente inelástico, que bate e vai junto. Se for perfeitamente elástico e parcialmente elástico, bate e se separa. Então, o que a gente pode afirmar? Que com certeza 2, ele vai seguir o caminho dele para cá, por exemplo, né, com uma velocidade V02 inicial, e 1, eu não sei se ele bate e volta ou se ele continua, eu vou dizer o seguinte, que 1, ele vai estar aqui com uma velocidade, vou dizer que ele bateu, mas vai continuar indo para a direita. Ele vai estar com uma nova velocidade V1, já tinha colocado isso aqui. Então, se eu te fizer uma pergunta, qual é a velocidade relativa? Né? Qual a velocidade relativa? Meu amigo, se eles batem e ficam separados, é porque o cara que está na frente ele adquire uma velocidade maior que o que está atrás. Então, eu costumo fazer o seguinte, velocidade relativa, depois do choque, para mim, vai ser o quê? Ó? Se eles estiverem com o mesmo, olha o bizu, com o mesmo sentido, eu vou pegar V02 e vou subtrair de V1. Mas se tivessem com sentidos opostos, a gente soma, né? A regra da velocidade relativa é essa. Tenente, o quê? Se eu tenho 2 corpos, ó, atenção, hein? Uma revisãozinha aqui. 2 corpos, A e B. Se ambos estão vindo no mesmo sentido, a velocidade relativa é o quê, tenente? Eu sempre pego a velocidade do maior e subtraio da velocidade do menor. Eu gosto de pensar assim. Tenente, mas se tivesse assim, ó, o desenho. O A vindo para esquerda e B para direita. Aí, meu amigo, 2 vetores de velocidade com sentidos opostos. Você precisa somar. Então a velocidade relativa seria uma soma. Tenente, mas eu poderia, por exemplo, assim, tem sentidos opostos, assim no mesmo sentido, então subtrai, mas eu também poderia ter algo assim? Sim, pô. Se A está vindo de encontro com B, também é uma soma, né? Vai ser VB mais VA, a velocidade relativa entre esses caras, tá bom? Então guarde isso. Velocidade relativa. Vetores de velocidade com sentidos opostos, assim ou assim, é uma soma. Se forem vetores de velocidade com o mesmo sentido, a gente subtrai. Nesse caso, ó, eu desenhei, eu estou supondo, eu não sei se está certo ou errado, e não precisa saber se está certo ou errado, porque no final a gente tem um sinal de menos que indica, às vezes, vai me indicar se eu acertei ou não, né? Vai indicar o sentido real da velocidade, beleza? Então, ó, V1 para lá e V2 para cá também, V02. Logo, velocidade relativa é a diferença, né, entre V02 e V1. Logo, já vou escrever aqui, ó, V02 menos V1. E aí você percebe que surge uma nova equação, né? Porque olha aqui, ó, quem é essa equação que a gente tem? Ó, V02 menos V1, isso vale 6. Eu não tenho aqui em cima também uma equação em V02 e V1? Tenho, tenente. Então, aí, ó, a gente pode resolver rapidamente esse nosso sistema e encontrar o valor de V02, não é isso? Tenente, como é que eu vou resolver esse nosso sistema ali? Vem com o tenente, não foge não. Para resolver esse sistema, tá, pessoal? Ó, vem cá com o tenente. Ó, o que a gente tem aqui? Eu não quero descobrir V02. Aqui eu tenho 2V1 e aqui eu tenho menos V1. Não dá para pegar esse cara com esse, né, e fazer uma soma 2V1 menos V1 e zerar. Então o que eu vou pensar aqui? Ó? Essa equação eu posso reescrever, se eu multiplicar por 2, como sendo 2V02 menos 2V1 igual a 12. Perceba que agora, aqui, ó, esse menos 2V1, se eu somar a equação 1 com a equação que eu vou chamar agora de 2, essa aqui, ó, essa equação 2, o que acontece, tenente? Eu corto o 2V1. Perceba então aqui com o tenente, ó, somando 1 e 2. 2 pontos. O que eu tenho, tenente? 2V1 vai cortar com menos 2V1. Esse V02 vai somar com 2V02. Vai ficar do lado esquerdo 3V02. Isso igual, como é uma soma, 12 mais 12, 24. Acabamos de encontrar a nossa velocidade inicial. 24 por 3 dá 8 metros por segundo. Tenente, o que a gente acabou de calcular? Vou botar até com uma outra cor aqui, guerreiro. Acabamos de calcular essa velocidade que esse nosso amigo adquiriu depois do choque, tá? V02.
Tenente, aí o que acontece? Esse nosso brother 2, ele vai subir essa rampa, né? Só que vai perdendo energia. A partir de A ele já começa a perder energia por causa do atrito. Chega em 2, ele tem velocidade ainda? Tem, tenente? Claro que tem, cara. Aqui em cima esse cara tem velocidade, mas já teve uma perda de energia. Qual é a velocidade que ele tem aqui em cima, tenente? Eu vou chamar de V2, tá? Ah, tenente, vai chamar de V2? Sim, como eu já chamei de V02 aqui, que era inicial, essa aqui é a velocidade agora, já não mais no início, então chamei de V2. Tenente, há uma perda de energia? Sim. Como é que eu vou saber, tenente, quanto de energia perdeu ou ainda qual é a velocidade que ele tem aqui em cima? O primeiro passo, então, é pensar na velocidade que ele tem em 2. Então, vamos lá. Ó, calculando V2. Como que a gente vai fazer, tenente, para calcular essa velocidade 2? Porque vai ser importante para a gente saber quanto de energia perdeu daqui para cá. Porque, né, se ele já falou que perde energia, eu tenho essa velocidade. Sabendo a velocidade daqui e a altura, a gente calcula a perda de energia. Então, vamos calcular primeiro V2. Então, foi importante, muito importante ele falar que o nosso amigo aqui, né, ele está na iminência de perder o contato, porque a gente vai pensar no seguinte, no ponto 2, ele não está fazendo aqui uma trajetória circular, tenente? É isso aí. Então, você concorda com o tenente Peçanha que existe aqui, ó, toda vez que existe uma trajetória circular, existe a famosa força o quê? Centrípeta. Essa força centrípeta é quem vai me permitir calcular a velocidade 2. Por quê? Porque o tenente Peçanha já tinha dado o bizu no quadro, que força centrípeta é dado por massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Ah, tenente, sobre o raio, né? Sim, o raio da trajetória. Só que nesse caso a gente tem que ter cuidado, porque a gente está falando de uma força centrípeta que está agindo na partícula o quê? Partícula 2. A partícula 2, né, ela vai, então, ao estar sujeita a essa força centrípeta, ela vai estar com uma velocidade que eu vou chamar de V2, que é o que eu quero muito calcular. Aí você fala, pô, mas como é que eu calculo o V2 aqui, tenente? Tu vai ter que lembrar que a força centrípeta, aqui nesse caso, seria o que, tenente? Força centrípeta. A força que aponta para baixo no corpo ali, de massa M, é o peso. O corpo, quando ele está aqui, ó, em cima dessa trajetória, ele tem o peso, que aponta para baixo, e a força normal, que aponta para cima. Essas são as duas forças que atuam no corpo. Só que ele me deu o bizu que essa normal, ela tende a zero, porque o corpo está na iminência de perder o movimento. Logo, a minha resultante centrípeta não depende da força normal, mas sim da força peso. E peso aqui do corpo, 2. Muito cuidado. Então, P2 é igual a massa de 2 vezes velocidade 2 que eu quero descobrir, ao quadrado, sobre o raio. Ah, tenente, o que a gente vai fazer agora? Vamos aqui agora substituir os valores e calcular V2. Quem é o peso 2? É a massa de 2 vezes a nossa famosa gravidade. Tranquilo? M2 vezes G. A gente já podia fazer o seguinte, vamos já substituir M2 por Mzinho, para a gente não perder muito tempo. Então, M2 é Mzinho vezes G. Isso é igual a M vezes V2 ao quadrado sobre o raio que ele falou para a gente que vale 1 metro. Então, aqui, ó, lindo demais. Quanto vale V2, tenente? Nosso V2 ao quadrado é igual a G. E a gente pode afirmar que V2, na verdade, é raiz de 10. Raiz de 10, tenente, é raiz de 10 metros por segundo. A gente pode pensar apenas ou ainda como sendo V2 ao quadrado igual a 10, né? Então, vamos ver o que vai ser melhor para resolver a nossa questão. Tenente, já sabemos então a velocidade de 2. Aqui em cima. Qual era a velocidade que ele tinha, tenente? Depois do choque aqui. A gente tinha visto que ele tinha uma velocidade de 8 metros por segundo. A gente agora tem uma velocidade lá em cima de 10 metros por segundo. Tenente, o que a gente tem que fazer para saber o quanto de energia foi perdida? A gente vai então, ó, abrir aqui uma nova coisa, vamos pensar no seguinte, ó, uma nova frente aqui, né, de pensamento. Cálculo da energia perdida.
perdida aonde? De A até M. De A até M. Beleza? 2 pontos. Como é que a gente calcula essa energia que foi perdida, tenente? Pensa comigo. Para a gente calcular a energia perdida, eu vou chamar essa energia de delta E, tá bom? A energia que foi perdida, delta E P. Pensando em variação de energia que foi perdida. Então, como calcular essa energia, tenente? Primeiro passo é você pensar no seguinte. Pô, se eu tenho uma energia inicial aqui, e aqui eu vou ter uma energia final diferente da inicial, se eu pego essa e subtraio dessa, eu tenho a diferença, o quanto foi perdido. Então, eu vou dizer o seguinte, que a energia perdida é dada pela energia mecânica inicial menos a energia mecânica no final, né? E no final ali é no ponto M, tá bom? Energia. Então, eu vou dizer o seguinte, não vou dar mole, é energia em A, que ele tem, menos a energia em M. E a gente vê quanto de energia foi perdido. Tá bom? Então, eu não vou nem botar delta EP não, só delta E. Tenente, então delta E quanto vale? Agora, cuidado. Qual a energia mecânica que eu tenho em A? O A, a gente está aqui no solo, bem embaixo, né? Então ele só tem energia cinética. O corpo 2 só tem energia cinética. Então vou dizer que ele tem aqui, ó, M2 vezes velocidade que ele tem naquele ponto, que é o V02, ao quadrado sobre 2. Essa é a energia mecânica que o cara tem no ponto A. É a própria energia cinética. Mas quando ele está lá em cima, tem velocidade 2, que a gente calculou, mas também tem uma certa altura. E qual a altura que ele tem, tenente? A altura que ele está do solo é o raio e raio, ou seja, 2 vezes o raio. Então eu preciso pensar que a energia mecânica que ele tem lá em cima é dada tanto pela energia cinética, que eu vou chamar de M2 vezes V2 ao quadrado sobre 2, menos a energia cinética, né? Note que eu estou subtraindo, tá, pessoal? Então, por isso, como a energia mecânica aqui depende tanto da cinética quanto da potencial, estou botando negativo nos dois. Então, vai ficar menos M2GH. E esse H a gente já sabe que é 2R, beleza? Vamos substituir os valores? Então, delta E é igual. M2, a gente sabe que vale Mzinho. Então, Mzinho vezes V02. V02 vale 8. 8 ao quadrado, 64. Dividido por 32. Dividido por 2. Já estou fazendo a conta, é mole? 64 aqui por 2, tá? 8 ao quadrado, 64. Tenente, e agora? Menos M2, que é M, vezes. Quem é V2? V2 é o próprio G, que vale 10. V2 ao quadrado vale 10. Sobre 2. Menos M2 é M, gravidade é 10. E o raio vale 1 metro mais 1 metro. 2 raios. Toma 2 aqui. Beleza? Tenente, o que a gente vai fazer? Perceba o seguinte. Uma coisa importante aqui, eu acho que vale lembrar. A gente sabe que a energia em A é dada só pela energia cinética. E essa energia está valendo quanto aqui, ó? Porque talvez isso possa ser importante para a gente. Qual a energia que ele tem em A? Divide 64 por 2, dá 32M. Então, se for necessário isso, em algum momento, qual a energia que ele tem no ponto A? Em A, a energia que ele tem total é de 32M. Pessoal, nessa época de eleição, cortando o assunto aqui, é coisa de doido. Os caras passam aqui com uma porcaria de um som alto. Então, se você escutar aí uma propaganda política, não é o Tenente Peçanha fazendo. Não, Tenente, não. Eu fico puto. Mas fazer o quê? É pela eleição. Aí eu só falo o seguinte, não dá pra votar num cara desse que me perturba durante a aula, né? Durante as gravações aí. Então, preste atenção em quem você vai votar, hein? Tenente, corta 64 com 2, 32M. E aqui, Tenente, essa aqui, ó, menos 10 dividido por 2 dá 5, menos 5M, não é isso? E aqui, Tenente, 20M, menos 20M. Então, qual a energia cinética? Só para a gente lembrar que o cara tem aqui em cima, se a gente fosse precisar disso. Acho que não vai, mas ó, vale 5M. E a energia potencial gravitacional que ele tem são os 20M. Mas o que a gente está interessado nesse momento é saber o quanto de energia foi perdido. Então, a variação da energia, ou seja, a energia perdida vai ser de quanto? 32 menos 25.
32, tenente, menos 25, isso dá quanto? 7. 7m, porque a gente está trabalhando aqui com a energia em função da massa, né? Então, 7 vezes m joules, por exemplo, né? A unidade de energia é essa aí. Aí eu te faço uma pergunta. Essa energia que a gente calculou foi a energia perdida de A até M. Mas ele te disse que o nosso amigo perde quanto? Ele perde só a energia de A até M ou ele continua perdendo energia até chegar em D? Ah, tenente, ele falou que perde energia até chegar em D, antes de se chocar. E ele disse ainda que a energia que ele perde de A até M é igual à energia que ele perde de M até D. Isso significa o quê? Que toda a energia, então, perdida não é 7m, mas sim o dobro disso. Então, tenente Peçanha já vai... Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou apagar essa parte aqui para a gente ganhar espaço e continuar o nosso problema, beleza? Tá aqui, ó. Massa de 2 é M, 1 e 3 é 2m, né? Eu não vou apagar isso não, pra gente não... Vai que precisa, eu me esqueço aí. Vou apagar só esse pedacinho e esse aqui. Tenente, então a gente vai agora fazer o quê? Partir para o pensamento final. Por que pensamento final, tenente? Já está perto do final? Pensamento final é o seguinte. Eu já sei, então, que a energia total perdida é o dobro disso aqui. Vou até botar de azul. A variação de energia total perdida vale 14m. Perdeu 7m até aqui, mais 7m até aqui. Então o próximo passo é pensar no seguinte. Já que eu sei a velocidade que ele tinha aqui, V02, será que eu consigo calcular a velocidade que ele vai ter chegando aqui, supondo o quanto ele perde de energia? Esse é o raciocínio. Tenente, como assim? Pensa com o Tenente Peçanha aqui. Olha o que eu estou imaginando. Eu vou dizer o seguinte. Cálculo de V2. Agora eu vou dizer o seguinte aqui, ó. Cálculo. Eu quero calcular V2', que é a velocidade desse cara, ó, chegando aqui. Ah, Tenente, mas qual é a velocidade que ele está chegando aqui? É o mesmo V2 lá de cima? Não, porque ele está perdendo energia. Então, Tenente Peçanha vai dizer o seguinte aqui, ó. Cálculo de V2'. Como que a gente vai calcular V2', Tenente? Pensando na energia inicial que o cara tem e essa energia sendo perdida. E aí eu vou conseguir chegar na energia final aqui. Então, o Tenente Peçanha vai dizer o seguinte, que a energia, olha só o bizu, muita atenção, guerreiros. Energia em A energia que 2 tem em A, eu vou dizer que ela é igual à energia que ele tem. Ou melhor, vou fazer o seguinte, a energia que ele tem em D, chegando aqui, é a energia... Show de bola, melhor assim. A energia que ele está chegando aqui em D é igual à energia que ele tem em A, menos a energia total perdida. Tenente. Entendi. A energia que ele está chegando aqui é a energia que ele tinha no início, antes de perder para o atrito, de subtraído os 14m. É exatamente isso. Então a energia que o cara vai ter em D, ele está na mesma altura aqui do solo, então ele não tem energia potencial gravitacional, só cinética. Então vou dizer que é M vezes V2', né? É o M2 na verdade, mas M2 a gente já sabe que vale M. Então, ó, M vezes V2' sobre 2. Isso é igual. Qual a energia que ele tem em A? Não sei se tu lembra que eu falei que talvez isso fosse ser importante. Aqui, ó. A energia em A, para não precisar calcular de novo, é a energia cinética, que vale 32m. 32m. Menos, qual é a variação da energia, né, que o cara tem? A energia que é perdida, 14m. Sendo assim, a gente percebe que tem M aqui, em todos os termos, pode cortar. Logo, V2' vai ser igual. Quanto dá 32 menos 14, tenente? Né? 32 menos 14. Vai ficar aqui 12 menos 4, 8. 2 menos 1, 1. 18 vezes 2. Logo,
para não perder espaço, 18 vezes 2, já vou botar aqui do ladinho mesmo, né? Então, 18 vezes 2, isso dá pra gente 36 metros por segundo. É isso mesmo? Não, acho que o tenente está fazendo conta errada aqui. Aqui, ó. E o quadrado aqui, tenente? Energia cinética, V2' ao quadrado. Tava esquecendo desse cara, aí, ó. Então, por que o tenente percebeu que ele estava errando alguma coisa? Porque, pô, se no início de tudo a velocidade era 8 e ainda teve perda de energia, como que pode o cara ter 36 metros por segundo? Era um absurdo isso, né? Então, ó, 18 vezes 2, tirando a raiz, V2' vai ser igual a raiz de 36. Agora sim, condiz, né? 6 metros por segundo. Então, a velocidade que ele tinha aqui, depois do primeiro choque, era de 8 metros por segundo. Foi perdendo energia, chegou aqui com 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. Tenente, o que a gente então vai fazer? Já que eu agora já descobri a velocidade que o cara está chegando aqui, né? Vai ter uma colisão com 3 e o que a gente vai poder pensar? Pô, eu tenho a partícula, olha o bizu. Então eu tenho aqui a partícula 2 chegando com essa velocidade e ela vai se chocar com a partícula 3 que está em repouso, velocidade inicial 0. E aí a gente vai fazer aquele mesma brincadeira, aquele mesmo processo que a gente fez, pensando em 1 e 2, a gente vai fazer para 2 e 3, beleza? Então vamos lá, deixa eu só botar bonitinho aqui. Então, ó, já vou dizer o seguinte, que agora a gente vai para o cálculo de V3, tá? 2 pontos. Então, tenente pensando vai dizer o seguinte, quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Fala aí, galerinha, eu tenho um pouquinho de memória, eu vou tentar ser rápido para fechar a questão. Então, quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Antes, V2'. Esse cara tem velocidade, mais V3 está em repouso. Então, eu vou dizer que é a massa de 2 vezes V2'. Isso igual... Depois eu tenho tanto 2 com uma nova velocidade, que eu vou chamar de V2', mais M3 com a sua velocidade, que é o que eu quero descobrir, tá bom? Deixa eu apagar aqui o quadro. Até perdi aqui o pano. É muito provável que acabe novamente. Eu tenho que parar para descarregar essa memória, né, os vídeos, no notebook, para poder continuar. Vamos ver se consigo. M2 vezes V2'. M2, a gente sabe que vale Mzinho. Então fica M vezes V2', V2', 6 metros por segundo. Isso é igual a M2. M2 vale Mzinho vezes V2, 2 linhas, mais M3, 2M vezes o V3 que eu quero. 2M vezes V3. As massas podem cortar. A gente fica com uma expressão dada pelo seguinte. V2, 2 linhas, mais 2V3 igual a 6. Perceba que a gente cai naquela situação de não conseguir resolver. Por que, tenente? Porque a gente precisa da ideia do coeficiente de restrição. Tirar uma nova equação. Então eu vou vir agora para o coeficiente de restrição. Como eu sei que a velocidade relativa depois sobre velocidade relativa antes, isso vale 1. Qual é a velocidade relativa que eu tenho depois do choque? Depois do choque, a gente tem a velocidade de 3 menos, porque eu estou supondo que eles estão com a mesma direção e mesmo sentido. Então, depois do choque, né, ambos vêm para a direita. V3 menos V2'. Tá? Dividido pela velocidade relativa antes. Antes, só tem o nosso amigo aqui chegando. Então, vale 6. Isso igual a 1. V3 menos V2' é igual a 6. Tenente, o que a gente pode fazer? Pega essa equação e junta com essa e resolve. Note que já vai cortar o V2'. Né? Então, a coisa vai ficar um pouco mais fácil. Vamos lá? Eu acho que ainda não cortou aqui, ainda não. Vamos ver se a gente consegue fechar a questão. Vamos lá. Então, note que se eu somar a equação 3 com 4, somando 3 e 4,
2 pontos. O que a gente vai encontrar, tenente? Vai cancelar o V2, V2', a gente vai ficar com 2V3 mais V3, 3V3, 6 mais 6, 12. Opa! V3 vale quanto, tenente? 4 metros por segundo. Tem essa opção, tenente? Letra B, guerreiro. B de bom, você é bom pra caraca. Tenente, agora, eu preciso encerrar esse vídeo, senão eu não vou conseguir, cara, gravar mais hoje. Um beijo no coração de todos vocês, assine o canal, se inscreva, clique no sininho, dá o like. Eu sou o Tenente Peçanha, o Tenente Peçanha sou eu. Você conhece o Tenente Peçanha? Sim, guerreiro, eu sou o Tenente Peçanha do canal Física com Tenente.